Queridos irmãos, queridas irmãs, bom poder voltar a estar com você no estudo na nossa escola bíblica dominical. Nós temos estudado neste tempo o assunto oração, não é verdade? Oração é o tema que tem sido a nossa preocupação nesse trimestre, desde a primeira lição. E a oração como prática da nossa vida cristã, doutrina bíblica para a prática da nossa vida cristã. Hoje estamos na lição de número 7 da nossa literatura, e nesta lição de número 7, o autor começa com o ensino do Pai Nosso, né? Então ele está enfatizando a oração do Pai Nosso nessas duas próximas lições, a de número 7 e também a de número 8. O texto, sem dúvida, né, seria Mateus, capítulo de número 6 e Lucas, capítulo 11. São textos que realmente são interessantes serem focados, né, para esse tipo de estudo. Interessante, queridos, que Jesus ensina a respeito da oração a partir de um pedido. Um pedido que veio exatamente dos seus próprios apóstolos, né, dos seus discípulos. Ensina-nos a orar. Não é que eles não soubessem orar, é que eles queriam orar como Jesus, né? Porque viam Jesus orando, eles tinham diariamente Jesus orando pela madrugada, orando à noite, né, buscando ao Senhor, elevando seus pensamentos ao Pai, falando com o Pai. Então, eles sabiam muito bem o quanto era importante, né, este diálogo com o Pai. Eles sabiam disso. E vendo Jesus orar, eles pediram então para que pudessem aprender a orar com Jesus. Mas eles já tinham alguma experiência de oração devido à sua origem religiosa. E alguns deles, inclusive, seguidores de João Batista, não é? E que, sem dúvida, sabia sobre isto. Então, o significado do pedido dos nossos irmãos discípulos é que eles queriam orar como Jesus orava, não é? Eles queriam também praticar a oração assim como Jesus praticava a oração. Aqueles homens, irmãos, eles foram tremendamente impactados, de forma profunda, afetados pelos ensinos de Jesus. Então, daí eles desejarem aprender a orar como Jesus orava. A oração Pai Nosso precisa ser entendida a partir de algumas dimensões. Jesus ensina as dimensões pelas quais nós devemos orar, ou aprender a orar. Principalmente percebendo que a oração que Jesus ensinou, ela precisa ser entendida como uma oração modelo. Porque desde o início, nós temos dizendo aqui, né, temos compartilhado com os irmãos que o significado da oração, o conceito de oração é conversar com Deus. Então funciona como modelo para as nossas vidas de oração, assim como foi também para os discípulos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso, Jesus está ensinando os discípulos a chamarem a Jesus de Pai. Ele está como que mostrando para os discípulos o quanto era importante, não é? Resgatar este princípio de Jesus como Pai, já que desde o Antigo Testamento, Deus é conhecido como Pai de Israel. E com Jesus, o conceito de paternidade de Deus ganha um significado amplo, né? Então a gente percebe que Jesus está ensinando para ampliar este significado de paternidade do nosso Deus. Deus nosso Pai. O que isto significa para você?
que todos nós podemos nos aproximar de forma confiante, não é? No cuidado do nosso Deus e do seu amor por nós. Lucas capítulo 11, versos 10 a 13. Assim que você puder, abra sua Bíblia e leia este texto para que você possa compreender esta razão por que chamarmos Deus de nosso Pai. O autor, ele coloca aqui para nós um comentário muito interessante. Ele diz que as pessoas que tiveram, olha o que ele diz, um pai amoroso, cuidadoso, estas pessoas compreenderão plenamente o que Jesus ensinou. Ou seja, se você teve um pai amoroso e cuidadoso, você vai compreender o que Jesus ensinou a respeito de chamar, não é, o nosso Deus de Pai. Eu tive um pai amoroso e cuidadoso, então pude aprender com ele o significado, né, de ser pai. Santificado seja o teu nome. Demonstra reverência. Esta expressão da oração é a demonstração da reverência. Assim, Jesus ensina que devemos orar motivados por amor e senso de temor. Nosso temor ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é reverenciar a Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Expressão bonita esta, né? Ou seja, a nossa oração precisa refletir a vontade de Deus na terra, assim como é no céu. Então, a minha oração e a sua oração, né, precisa refletir a vontade de Deus, a vontade que Deus tem para que os seus propósitos sejam cumpridos na terra. Quando nós olhamos para o mundo, né, o autor coloca muito bem isso na lição, nós vemos um mundo em desordem, né? Um mundo fora dos padrões da vontade de Deus. Os padrões do céu e os padrões da terra são diferentes. E a gente pode ver isto claramente colocado na lição. Lewis, não sei qual é o termo exato do nome desse nosso querido irmão, né? C.S. Lewis, um grande pensador deste século, né? Ele disse assim: mire no céu e você terá a terra, por acréscimo. Mire na terra e você terá nenhuma das duas coisas. Então, os nossos olhos precisam estar na direção do céu. Por isso, Jesus nos ensinou a orar chamando, né, Deus de Pai e clamando pela vontade deste Deus, né, que é Pai nosso, que está nos céus. A oração, né, Pai Nosso, não propõe, né, de forma alguma, irmãos queridos, uma atitude passiva diante desse mundo caótico que estamos vivendo. Muito pelo contrário, a oração nos propõe ações presentes neste mundo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Orar a Deus é confiar que Ele é aquele que supre as nossas necessidades. E a súplica pelo pão equivale à súplica por saúde, afeto, trabalho, dignidade. Equivale suplicar a Deus pelo sustento também espiritual de nossas vidas. Então, o pão nosso de cada dia não é apenas o alimento físico, o alimento no sentido o arroz e o feijão, né, que comemos. Este é importante, né, os alimentos nutritivos para nosso físico, mas também qualquer que sejam as necessidades que cada um de nós possa ter, está incluído no pão nosso de cada dia. Na expressão de Jesus, né, no aramaico, equivale dizer: dá-nos hoje o nosso pão de amanhã.
É possível que Jesus esteja aqui resgatando aquela experiência do povo de Israel, não é? Em que o maná do Senhor caía e que na sexta-feira, e deveria ser uma porção a cada dia, só era possível para o amanhã a sexta-feira para o sábado, porque o sábado era reservado para adoração ao Senhor. Então, é possível que Jesus esteja trazendo a memória desse pão nosso de cada dia, né, nos dá hoje, é que a nossa oração precisa ser aquela oração que confia no Deus provedor. Ele sabe do dia de amanhã e das nossas necessidades. E, por isso, não necessariamente você precisa andar ansioso quanto ao dia de amanhã, porque Deus está cuidando do dia de amanhã. Saber que será atendido, independentemente das circunstâncias pelas quais cada um de nós possa estar passando. Portanto, irmãos queridos, aprender a orar com Jesus significa entender, né, e conhecer mais de Deus. A oração nos leva a entender e conhecer mais de Deus. Nos ensina a honrar o seu nome, a compreender a sua vontade, a deixar de andar ansioso e confiar no Deus que é provedor. Então, é isto que a gente aprende com a palavra do Senhor, não é? Nesta primeira parte da oração do Pai Nosso, não é? Eu vou, para a gente encerrar, dar uma repassada com os irmãos. Aí está, né, a oração do Pai Nosso, os objetivos, né? Espero que você alcance esses objetivos, principalmente chamar Deus de Pai, né? E orar motivado pelo senso de amor e temor ao Senhor. E confiar que Deus é aquele que supre toda e qualquer necessidade de todos nós. Correto? Orar no sentido de recuperar a dimensão da paternidade de Deus, entendendo que Deus é o nosso Pai eterno e é aquele que cuida de nós e que está próximo de nós e de forma confiante, né? Nós devemos nos aproximar de Deus entendendo o seu cuidado e orar entendendo que o nome do Senhor precisa ser reverenciado. Diante do padrão do mundo e o padrão dos céus, o mundo é cheio da mentira, as pessoas são motivadas pela ganância, pela guerra. Cada um quer ser servido, né, pelo seu próximo, vingança. E o padrão do céu é verdade, justiça, misericórdia, né, paz. E cada um deseja servir o seu próximo. E também há o espírito do perdão. Esse é o padrão do céu. Dimensões pelas quais nós precisamos aprender a orar é confiar em Deus para suprir nossa vida, né? O pão nosso de cada dia, entendendo que o pão nosso é apresentado como uma metáfora pelo Senhor Jesus, porque o nosso Deus é aquele que vê as nossas necessidades, não é? Mesmo que elas sejam complexas em nossos dias. Então, irmãos, nós devemos orar agradecendo a Deus, né? Agradecendo porque Ele cuida de nós e porque Ele nos dá o pão de cada dia. E pedir que Ele nos dê o pão de cada dia e o pão que precisamos hoje, não é? Qual é a sua necessidade hoje? Coloque diante de Deus e seja grato porque Ele cuida. Nosso desafio diante deste mundo caótico é que a oração precisa ser feita de alguma forma, entendendo que nossas atitudes não são atitudes passivas neste mundo. Nós somos participantes do reino de Deus, né? Na construção do reino de Deus aqui na Terra.
Portanto, Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou como modelo, como disse. E o que você precisa melhorar em relação, então, à sua prática de oração? Aprender a conhecer mais de Deus, permitir que a vontade de Deus seja feita, deixar de andar ansioso e agradecer antecipadamente as provisões do Senhor. Importante, não é? E, ao final de cada lição, o autor tem colocado para nós, né, a oportunidade de nós ampliarmos o espaço de prática da oração, ou seja, o meu espaço de oração com o Senhor. Então, nesse espaço hoje da lição de número 7, conhecer mais a Deus e honrar o seu nome, permitir que a vontade de Deus seja feita em sua vida e por intermédio do Senhor na sua vida, e deixar de andar ansioso e ser agradecido de forma antecipada, não é? Por tudo quanto Deus quer e deseja fazer por você. Aí está, não é? A lição que temos, que é a primeira parte do estudo da oração. Naturalmente, a lição de número 8 vai prosseguir e nós estaremos novamente aqui com você. Que Deus, portanto, nos abençoe e que juntos possamos pedir ao Senhor que Ele nos ensine a orar, confiante no amor de Deus, que Ele é Deus amoroso, provedor sobre todas as coisas que necessitamos, mas, acima de tudo, reverenciar a presença de Deus no nosso meio. Que Deus, portanto, nos abençoe e que aprendamos a orar a cada dia e que coloquemos em prática a nossa oração e a nossa oportunidade, não é? De estarmos sempre com o Senhor. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade de poder compartilhar com meus irmãos a oportunidade de orar, de falar com o Senhor, o ensino da Tua palavra. Ó Deus, venha em socorro de todos nós. Como sabemos que o Senhor é o Deus que cuida de nós, cuida da nossa nação, cuida das nações ao redor do mundo, cuida das nossas famílias, console os corações daqueles que perderam seus entes queridos, pessoas amadas, ó Deus, que foram perdidas, e que os nossos corações sejam consolados. Ó Deus, cuida das nossas igrejas, dos nossos ministérios. Obrigado, Deus, pelo ensino da Tua palavra, e que possamos ser homens e mulheres crentes em Cristo Jesus, que coloquem em prática a oração, aprendendo do Senhor a confiar e reverenciar a Tua presença no nosso meio. Obrigado por Tua provisão e que a cada dia tenhamos o Teu cuidado conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ó, queridos, muito obrigado por mais esta oportunidade e continuo incentivando você, não é? A ler a palavra de Deus, a estudar as nossas literaturas, a praticar a oração e reunir-se conosco a cada domingo às 9 horas da manhã na nossa EBD Online, não é? E, sem dúvida, você, ao receber o comunicado do link de acesso, será muito bom ter a sua presença conosco em cada domingo, 9 horas da manhã, para o estudo da Escola Bíblica Dominical Online. Que Deus, portanto, nos abençoe e até a próxima oportunidade. Amém? Amém.